Boa noite, pessoal, ou pelo menos quase boa noite. Até eu enviar o vídeo já vai estar sendo noite, passando das 6 horas ou 18 horas, como queiram. Eu já havia gravado essa aula, mas percebi que não saiu um ai sequer. Não é ai 5, tá? É um ai de palavra mesmo, duas vogais, porque eu tava com o fone de ouvido aqui no computador e acabou que não saiu áudio algum. Sem falar que a minha pretensão hoje com vocês era ministrar essa aula no nosso quadro que com ajuda eu fiz, né, um quadro artesanal, suficientemente grande, maior do que alguns quadros que eu já vi na vida, só que ele ainda não está devidamente instalado. Ele está pronto para ser instalado, mas ainda não foi, porque sou eu que vou fazer isso também, então ainda não tive tempo para fazer isso. Portanto, ainda vou começar essa aula por aqui com vocês, onde vocês vão estar acompanhando apenas essa voz de locutora da TIM para dizer que você está sem saldo, mas logo em breve vocês vão estar assistindo as minhas aulas como se estivesse na sala de aula, mas de uma forma não monótona, não de uma forma mais descontraída, menos cartesiana possível, apesar da nossa disciplina ser uma disciplina mais matematizada do que física. Na verdade, há uma controvérsia em relação ao espaço em que se classifica essa disciplina. Os matemáticos dizem que ela é da física e os físicos dizem que ela é da matemática, ou seja, ela é de um limbo. Mas é um limbo bacana, porque pelo menos essa disciplina em si, essa disciplina que eu vou estar ministrando para vocês, ela vai dar base suficiente para vocês entenderem desde a física clássica, desde a cinemática lá do ensino médio até a quântica, o eletromagnetismo e assim por diante. Então, prestem atenção nessa física, nessa disciplina, melhor dizendo. Se você olhar e disser, mas professora, isso daqui eu já sei. Se você já sabe, ótimo que você já sabe. Procure pesquisar mais, procure resolver exercícios, procure aproveitar esse tempo para melhorar, porque ninguém nunca é o topo da lista, e ninguém nunca é perfeito, e também ninguém nunca é bom o suficiente. Então, infelizmente, principalmente na nossa área, a gente encontra muitas pessoas que batem no peito, dizem que são da física, que arrotam física, que comem física o tempo todo, mas no final das contas pede para ela te explicar algo básico, algo simples, algo corriqueiro, ou pede para ela relacionar ao cotidiano e ela não vai saber o que te dizer. Então não adianta nada comer ovo e arrotar caviar, porque humildade ela é algo que está inerente a você. Então, mantenha a humildade com você, seja humilde. Se você não sabe, diz que não sabe. O professor não sabe de tudo e professor não sai da graduação sabendo de tudo. Então, o professor constrói junto com o aluno conhecimento. E é isso que eu pretendo fazer com vocês, construir junto com vocês esse conhecimento todo e agregar com vocês, junto com vocês. O que vocês não entenderem, podem perguntar. Se a gente não souber, a gente vai atrás da resposta juntos. Mas a gente está nessa juntos e ninguém larga a mão de ninguém. Então,
fazendo essa breve introdução, eu quero que vocês se sintam motivados a estudar essa disciplina, porque ela não é matemática por matemática. E mais ainda, eu vou tentar pelo menos transformar o máximo possível Porque eu digo que matemática é um pouquinho chata, porque você chega ao resultado zero e não tem significado, é apenas um zero. Ou ausência de qualquer coisa em qualquer lugar. Mas quando você tem física e você chega a um resultado zero, tem toda uma explicação de por que chegou a zero. E eu acho que esse é o bacana da matemática junto com a física. Sem falar que a comprovação matemática ela é fundamental para a evolução da física. Então a gente não menospreza ciência alguma. Às vezes a pessoa menospreza a galera da língua portuguesa, mas quando ele vai escrever o TCC dele tem erro berrante de língua portuguesa. Então, para de arrotar, caviar e vai estudar. Para de tentar achar que é o tauzão, que é o bonzão, enfim, que sabe de tudo, que manja tudo, que só porque entrou no curso já está sabendo de tudo, que não é assim que a banda toca. Quem dera que a banda tocasse assim, né? Mas a maioria das coisas você aprende depois que você sai da graduação, que você precisa fazer tudo sozinho. É aí que você aprende. Enfim, simplicidade, amor, respeito, tolerância são coisas que são requisitos básicos para qualquer socialização que seja. Então eu espero que a nossa socialização seja bastante agradável. Qualquer coisa eu vou estar aqui, eu estou sempre disponível para os meus alunos. O meu WhatsApp, eu não sei se você já tem, porque a gente tem um grupo, eu lembrei agora, e a professora de vocês tem um pouquinho de distúrbio mental relativo à memória, inclusive a memória recente, mas fora isso, é a loucura normal que todo mundo tem. Deixando de balela, vamos ao que interessa. Eu quero começar com vocês o cálculo vetorial que está na ementa de vocês. Por que começar pelo cálculo vetorial? Primeiro que o cálculo vetorial ele dá base para a física inteira. Desde, como eu já havia dito, desde a física clássica da cinemática até a física quântica, as leis de Maxwell e eletromagnetismo e elétrica e magnetismo separados e etc. Tudo que envolve força, tudo que envolve vetores, tudo que envolve escalares, tudo que envolve coordenadas, essa parte especificamente vai estar presente. Então, quem souber, aproveite e faça algo útil. Quem não souber, aproveite para preencher essa lacuna e, no mais, a gente vai aprendendo juntos, ok? Vamos lá. Conceitos fundamentais. Primeiro, que quando você fala de vetor, o que vem à mente, primeiramente, é espaço, tempo e coordenadas cartesianas. É a primeira coisa que se vem à mente. Espaço e tempo, porque você precisa se localizar em um determinado espaço, em um determinado tempo, de acordo com um determinado sistema de coordenadas. Então, não existe só o sistema de coordenadas cartesianas, existem outros sistemas de coordenadas, mas por convenção a gente utiliza muito mais o sistema de coordenadas cartesianas. O espaço e o tempo na física clássica estão separados, mas na física quântica, na física moderna estão juntos,
e aí a coisa se complica um pouquinho mais para entender, mas não é nada impossível. Isso eu vou deixar para o momento certo. Falando de grandezas físicas, existem dois tipos de grandezas físicas. As grandezas físicas, na verdade, existem as grandezas físicas vetoriais e as grandezas físicas escalares. São dois tipos de grandezas físicas. E todas as grandezas, sejam elas físicas ou não, elas precisam de uma unidade de medida. Por exemplo, se você chegar num supermercado e disser para o cara, eu quero 1 metro de queijo. O cara vai te olhar e vai dizer, de que planeta tu é? Tu quer 1 metro de queijo? Como assim 1 metro de queijo? Ou você chega lá na loja de materiais de construção e você diz, eu quero 1 metro dessa folha aqui de sei lá o que, folha de compensado. Ele vai dizer, mas essa folha aqui não é vendida no quilo, ela é vendida no metro. Ou você chega, tá correndo, tá fazendo uma corrida na avenida da sua cidade e alguém te para e pergunta, que horas são, por favor? Aí você diz, são 3 quilogramas. A pessoa vai te olhar e vai te achar no mínimo louco, né? Então percebam que as unidades de medida, elas fazem toda a diferença dentro de um contexto, tá? Então as unidades de medidas, elas são extremamente importantes. A nível de curiosidade, quilograma, 1 quilograma é uma unidade básica. O grama é uma unidade mais básica ainda do que o quilograma. Então, a unidade básica é o grama. Percebam que eu enfatizo o grama, não a grama. A grama, para quem não sabe, e se o professor não mencionou, a grama faz parte da língua portuguesa. Quando você vai recitar um poema que diz que a grama é verdinha e o gado pastava na grama verde. Inclusive, o gado gostava da grama verde, ora amarela. Então, a grama não é unidade de medida, mas sim o grama. O grama é unidade de medida. A grama é capim. A grama é biomassa. A grama é vegetação rasteira e por aí vai. Então, para grama você diz o que for. Você faz um poema, inclusive, sobre a grama. Agora, o grama é unidade de medida. Então, você chega e pede 200 gramas de queijo. A pessoa que te atender, eu duvido se ela não vai retrucar, dizendo 200 gramas, né? E você vai dizer, não, é 200 gramas, porque é o quilograma, é o grama, e grama é quantidade de massa, tá? Só a nível de curiosidade. Vamos lá, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Uma grande diferença entre elas é a seguinte: as grandezas escalares, elas não precisam que você dê uma orientação para que elas sejam inteligíveis, tá? Elas são facilmente compreendidas quando você diz um número acompanhado de uma unidade de medida, como a gente fez ainda há pouco. Enquanto que os vetores, eles precisam de além da unidade de medida, eles precisam de
de uma orientação, porque sozinho eles não têm significado, ou sozinhos eles são insuficientes. Por exemplo, está falando aqui embaixo deslocamento espacial. Eu gosto muito de fazer trilha, de fazer camp, hike, trekking, gosto dessas coisas, gosto de mato, gosto de praia, gosto de natureza. Então eu pego minha mochila de 80 litros, de 50 litros, de 60 litros, de 40 litros e vou me embora para onde eu quero ir. Então, geralmente eu vou para mata fechada mesmo e se orientar pelo sol, você corre sérios apuros se você não tiver uma bússola ou se você não foi o escoteiro na infância. Noção básica de onde é o leste, para que você tenha noção para onde é o norte e assim siga em linha reta e não fique fazendo curvas, porque a tendência de alguém que está perdido é fazer curvas e sempre, geralmente, para o lado, eu não me recordo agora se é o lado esquerdo ou o lado direito, mas enfim, eu acho que é o lado esquerdo. Mas percebam que eu só me perdi porque eu me desloquei. E esse deslocamento, ele é um vetor deslocamento. O deslocamento, ele está na física aparecendo constantemente. Quando você menos espera, lá aparece o deslocamento. Então, o deslocamento é uma grandeza vetorial, é um vetor. Assim como a força também é um vetor. Quando você aplica uma força em um objeto qualquer, você vai estar aplicando uma força que é um vetor. Você não diz, eu estou aplicando uma força de 20 newtons, tá? Você está aplicando uma força de 20 newtons, mas para onde? Em que sentido provoca deslocamento? Em que direção? E aí existe diferença entre direção e sentido. Direção é vertical, horizontal, diagonal, perpendicular. Isso é direção. E sentido? É sentido da vida? Não é sentido da vida. Sentido é o seguinte: da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima e assim por diante. E essas duas são as características dos vetores, sem falar num número atrelado a elas, que é o escalar. Se você tirar a orientação de um vetor, ele vira apenas um número real. Se você adicionar a um número real orientação, como direção e sentido, você vai estar transformando esse número em um vetor. Então, aqui eu tenho dois pontos, ponto A e ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho um vetor. O vetor, ele sai do ponto A e vai para o ponto B. E como que eu sei disso? Porque a flechinha está apontada para o ponto B. Então, qual é o sentido dessa flechinha? O sentido é de A para B. Então, eu tenho dois pontos no espaço com orientação, logo esses dois pontos, o que está envolvido aqui entre esses dois pontos, está relacionado a um vetor. Seja ele vetor de deslocamento ou quer que seja o vetor. E eu tenho uma caixa aqui sobre uma superfície plana que, se você olhar mais para os lados azuis, você vai ter uma ideia de, em alguns momentos, você vai ter a sensação de que a caixa está metade aberta. E se você olhar por cima aqui do branco, você vai ter a sensação de que a caixa está fechada. Então, afinal, a caixa está aberta ou está fechada? Porque eu tenho três dimensões, uma dimensão aqui, uma dimensão aqui e a terceira dimensão, que é essa daqui. Então, eu tenho três dimensões. Eu posso chamar essa de x,
eu posso chamar essa de Y e eu posso chamar essa aqui vertical de Z. Então, toda vez que eu tiver 3 eixos organizados dessa forma, eu tenho 3 coordenadas, eu posso ter 3 coordenadas e posso ter um eixo cartesiano, tá? Então, cada cantinho de uma caixa qualquer, eu vou ter um eixo cartesiano, x, y, z. Aqui, x, y, z. Aqui, se fosse o caso, x, y e z, bem aqui. Aqui dentro, aqui nesse canto que ninguém vê, x, y e z, e assim por diante. Então, se fosse para ele, se você dissesse, professor, então define para mim o 3D de uma maneira que eu possa entender, de uma maneira totalmente dentro do meu cotidiano, eu te diria o seguinte: 3D é quando você escolhe assistir um filme e eles tiram, na verdade eles não tiram, eu estou usando uma forma bem figurada, exagerando para tentar deixar mais atrativo, mas enfim, é quando eles tiram o teu óculos e te dão um óculos com uma lente vermelha e outra azul, tiram o teu óculos de grau, colocam aquela merda na sua cara, desculpa o palavrão, que não é um palavrão, mas é uma palavrinha, mas enfim, eles colocam aquele óculos no lugar do seu óculos de grau e você vê o filme todinho embaçado. Então não adianta de nada assistir um 3D. Mas você quer saber o que é um 3D e por que do 3D? 3D é quando você tem 3 dimensões, além do plano, você percebe de primeiro que o seu filme está sendo projetado em um plano. Todo mundo concorda com isso. Está sendo projetado lá na parede específica para ser projetada o seu filme dentro do cinema. Então, você coloca aquele óculos berrante com uma lente verde, uma lente azul e outra vermelha, e você começa a assistir o filme. Em determinado momento, o filme é de ação, é de aventura, e tem um barco e você, de repente, o ator entra dentro do barco e o barco começa a navegar e o mar começa a ficar agitado e o barco começa a balançar muito, com as ondas que vêm, que puxam e que jogam, e de determinado momento o barco cai de uma vez em cima de uma onda, cortando a onda ao meio, e a água respinga na sua direção e você simplesmente se abaixa na poltrona dentro do cinema porque você acha que você vai se molhar. Ou quando você está assistindo um filme de ação mesmo, que o cara mira na sua cara e ele atira e você se abaixa porque você acha que você vai levar aquele tiro. Isso é a sensação de profundidade. Você tem um plano e nesse plano o óculos te dá a sensação de profundidade. O seu cérebro, o seu olho direito enxerga de uma forma, o seu olho esquerdo enxerga de outra forma, mas o cérebro não consegue separar essas formas, então ele junta essas imagens e dentro do seu cérebro é formado o 3D, que é a sensação de profundidade. E aí você consegue enxergar como se você estivesse participando do filme junto com o ator principal, que é claro que você não vai estar participando, mas enfim. Então, teoricamente, o 3D é justamente essa sensação de profundidade que você tem. Então, o nosso cotidiano é carregado de 3D. Se você parar para pensar, você está dentro de um quarto ou de uma casa e ela pode ter um espaço. Eu tenho certeza que a sua casa não é um círculo, não é uma oca, não é uma maloca. Então, tem
cantos em todos os lados. Então você mora dentro de vários eixos cartesianos aí e você nem parou para pensar nisso. Então, essa sensação de profundidade é que dá o entendimento do 3D. Mas eu quero fazer uma breve introduçãozinha sobre grandezas escalares, e eu quero dizer que grandezas escalares, elas são módulos. O que é módulo? Módulo é um número. Um módulo é um número sem sentido, sem direção. Não é positivo nem negativo. Um módulo é um módulo. Então, se eu tenho um vetor e eu tiro o módulo desse vetor, quando eu tiro o módulo do vetor, eu estou tirando a direção e o sentido. Se eu estou tirando a direção e sentido, o vetor que antes era vetor A, vai ficar agora somente A. Então, se o vetor A tivesse um valor, fosse 20, vetor 20, e eu tirasse o módulo do vetor 20, ele viraria apenas 20 depois de eu ter tirado o módulo. Ele não teria mais direção e sentido. Então, a direção de A e o sentido, a orientação de A, ela é transformada em um versor. Nós chamamos de vetor unitário, que é definido como o chapéu de A é igual o vetor de A sobre o A, o módulo de A. Um sobre o outro vai resultar A é igual a o chapéu A. Essa representação matemática, essas duas representações matemáticas, elas são muito importantes ao longo da física, quando a gente faz justamente a transformação de coordenadas. E na próxima aula, no próximo vídeo, eu quero estar entrando um pouco mais em detalhe na explicação do que é um versor ou um vetor unitário. Por enquanto, eu quis só mostrar o que é uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar é aquela grandeza física que perdeu o sentido, perdeu a direção e apenas ficou com um número. Isso é uma grandeza escalar. Sendo assim, muito obrigada pela atenção. Eu vou encerrando por aqui essa nossa introdução. Eu vou, ao longo do tempo, elaborando mais aulas e compartilhando, por mais que não seja o meu dia, mas quando for no dia de vocês assistirem às minhas aulas, aí vocês colocam em dia. Eu vou tentar adiantar o máximo possível a nossa disciplina, já que ela está um pouquinho atrasada. Mas, no mais, qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp e a gente vai conversando. Mais vídeos serão postados ao longo da semana e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Enquanto isso, eu espero também ter já posicionado o nosso quadro para que as nossas aulas fiquem um pouco mais agradável com a interface da gesticulação, dos movimentos, e eu apontando para cada coisa. Eu acho que fica muito melhor, apesar de eu ser uma péssima desenhista. Mas enfim, essa é a vida que eu escolhi para mim e não reclamo de nada, eu só agradeço. Então, meu muito obrigada, meu boa noite e até logo.